Pessoal do YouTube, a paz do Senhor, já fez seu devocional de hoje? Hoje o nosso devocional é com Salmos 11, então nós vamos dar continuidade ao nosso propósito de devocional com Salmos. Meu olho está um pouco lacrimejando e inchado, eu acho que é conjuntivite, que todo mundo aqui em casa pegou e eu fui a última a pegar, mas acredito que isso não vai atrapalhar nós fazer nosso devocional, não. Amém? Nosso amigo visitante já tá ali cantando. Então, se meus vídeos têm te ajudado, tem feito sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal, envie essa mensagem para mais pessoas. Vamos juntos nesse propósito, que se Deus assim permitir, nós vamos fazer 150 salmos, em nome de Jesus. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais um dia que a Tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado, Senhor, por nos permitir ouvir a Tua palavra, ouvir a voz do Senhor. Nos dá a revelação e o entendimento daquilo que o Senhor quer nos entregar no dia de hoje. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse dia que o Senhor fez, que nós possamos desfrutá-lo, que ele seja na paz e na presença do Senhor. Que a Tua palavra venha nos guiar e nos ensinar o caminho que devemos andar. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, lá no Salmos 11 está falando assim: no Senhor eu me refugio. É um salmo de Davi. Foge como um pássaro para os montes. Vê, os ímpios preparam seus arcos, ajustam com precisão as flechas nas cordas para atirar ocultamente contra os retos de coração. Se os fundamentos estão destruídos, o que o justo pode fazer? Mas o Senhor está no seu templo sagrado. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam tudo. Vê atentamente os filhos de Adão. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, aqueles que amam a injustiça, são odiados por ele. Sobre os ímpios Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento causticante é o que terão. Portanto, justo é o Senhor e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Que salmo maravilhoso! Fala sobre refugiar no Senhor, confiar no Senhor, não na justiça dos homens. Mas o que falou mais no meu coração é o verso 3. Olha, se os fundamentos estão destruídos, o que o justo pode fazer? Então, quem é o nosso fundamento? Em que nossa fé está fundamentada? Em que nós estamos construindo a nossa vida? O fundamento da fé cristã é Cristo. Ele é a nossa rocha. Então, construir sobre a rocha, não sei se você já viu a parábola da rocha e da areia. Construir na areia é mais fácil, porque você não precisa furar, você não precisa fazer alicerce, porque você já constrói ali por cima da areia. Agora, construir sobre a rocha, você precisa talhar a rocha, você precisa cavar, você precisa de mais trabalho para poder firmar a sua casa ali. Então, Cristo é a nossa rocha eterna, Ele é o nosso fundamento. Então, se nós estamos construindo algo em Cristo, ainda que a casa seja abalada, nós temos condições de reconstruir, porque os fundamentos eles não foram tirados. Então, construir sobre os fundamentos certos é construir um prédio reto. Construir sobre a areia é muito arriscado. E na parábola fala que, vendo o vento, essa casa foi toda destruída. Porque sobre a areia não tem firmeza. Qualquer vento destrói. Qualquer onda maior destrói aquela casa, aquela pessoa, porque não tem fundamento. Então, se os fundamentos foram tirados, o que o justo pode fazer? Nada. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos firmar a nossa fé no Senhor, na rocha que é eterna, não nas coisas desse mundo. É por isso que a Bíblia fala muito para a gente não confiar naquilo que é passageiro, não firmar a nossa fé naquilo que nós estamos vendo, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. E o que a gente não vê? Não é algo que a gente tem que conquistar, que realizar. Lógico que a gente precisa sonhar, alcançar.
lugares mais altos, sim. Mas essa palavra está falando de Cristo. Está falando de Deus, porque Deus escolheu assim ser invisível, não aparecer. Então nós precisamos ter fé. O justo viverá pela fé. Fé que Deus existe, fé que Cristo morreu por nós e firmar a nossa fé nisso, naquilo que é eterno. Então a palavra de Deus ela fala sobre isso. E o Senhor, aqui fala, o Senhor prova o justo. O Senhor prova o justo. Então, existem provações. O Senhor não tenta as pessoas para o mal, mas Ele prova. O que é uma prova? Filho, você já foi treinado nisso e agora eu vou te dar uma prova para ver se você está pronto para o próximo nível. Então, a prova não é para nos reprovar, é para nos promover. Passou na prova, próximo nível. E aí eu gosto muito de falar isso, né? Que a vida em si é como num game, cada fase que você passa, a fase vai se tornando mais difícil. Mas à medida que você vai vivendo, confiando no Senhor, você vai conseguindo passar essa fase. E quando nós não passamos de fase, nós ficamos andando em círculo. Quando nós não somos aprovados, nós ficamos na mesma fase, andando em círculo. Então nós temos que almejar mudar de fase, não parar no mesmo lugar, mas mudar de fase, mudar de nível, mudar os problemas, que às vezes a gente está há 10 anos vivendo os mesmos problemas, então quer dizer que nós estamos na mesma fase. E não, o Senhor quer o nosso crescimento, como os pais querem que os filhos amadureçam, cresçam, se tornem independentes, o Senhor também quer que a gente, como filhos dele, cresça, amadureça, nos tornamos independentes e ir para o mundo fazer discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. Foi a ordem de Cristo, né? Ir de pregar o evangelho e fazer discípulos. Não é fazer ovelhas para o meu rebanho, não é encher a igreja, não. Ir e fazer discípulos. Por quê? Porque a multidão ela até quer Cristo, mas ela não quer renunciar. E para um discípulo de Jesus, ele precisa renunciar tudo. Então, da multidão, o Senhor Jesus ele não exige muita coisa, quase nada, mas do discípulo ele exige tudo. Então, é isso que o Senhor quer, discípulos, pessoas prontas a renunciar às coisas desse mundo para viver uma vida com Deus, pessoas prontas a construir suas vidas na rocha eterna que é o Senhor. Então, o justo, o Senhor prova o justo e ele é justo. Então, como eu já disse aqui em outros vídeos, a vida não é justa, mas o Senhor é. Então, nós devemos buscar justiça no Senhor, não na vida, não nas pessoas, mas no Senhor. E nós devemos buscar ter esse coração. Por quê? Porque Deus responde à oração do justo. Lá no Novo Testamento fala, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Estava falando de cura, dos presbíteros orar para a pessoa ser curada, ser liberta. E depois no final fala, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós temos que buscar ser semelhantes ao Senhor em justiça, na prática. Algo que o Senhor tem me ensinado muito, que o Evangelho, ele é mais relacionado a como nós vivemos com outras pessoas. Quanto de Cristo que tem em nós, o quanto nós somos parecidos com Cristo. Principalmente nos relacionamentos. É a primeira coisa que pega a gente, que a gente tem dificuldade, é nos relacionamentos. Mas com Cristo, ele nos ensina, diferente do mundo, que nos empurra a cada vez mais sermos mais egoístas, mais egocêntricos, como Paulo descreveu como será o ser humano nos fins dos tempos, como ele será egoísta, avarento, amante de si mesmo, né? E a Bíblia nos ensina o oposto. Então, se a gente quer ser semelhante a Cristo, nós precisamos firmar a nossa casa nele, nós precisamos olhar para ele, nós precisamos ler a Bíblia, entender a mente de Cristo através da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus descrita, inspirada pelo Espírito Santo. Então, é ela que nos orienta, o que passou na mente do Senhor, o que aconteceu na história, como que as pessoas que se afastaram do Senhor ou que se escolheram não viver uma vida com Deus, como que for a vida delas,
como que é a vida de quem é fiel ao Senhor, como Daniel, como José, como Jesus. Pessoas que foram fiéis ao Senhor, não foram privados de passar por lutas, por dificuldades, mas em todas elas o Senhor esteve com eles. Então, nós precisamos ler a Bíblia, mergulhar a palavra, aprofundar na palavra, que é a mente do Senhor revelada para nós, para que a gente entenda como funciona. Como que eu vou obedecer algo se eu não leio? Como que eu vou obedecer ao Senhor só vendo as pessoas, o comportamento das pessoas, que muitas das vezes as pessoas ao nosso redor não estão vivendo a palavra de fato, de verdade. Então eu preciso me comprometer com a minha vida. Fala, Senhor, ainda que ninguém esteja obedecendo ao meu redor, eu quero obedecer. Ainda que ninguém esteja lendo e talvez me veja como um fanático. Porque, irmãos, eu escutei isso de um pastor, eu esqueci o nome, acho que foi o pastor Hernandes Santos. Eu gosto de escutar as pregações dele, que ele fala muito sobre oração. Quando uma pessoa não, é o pastor Luiz Hermínio. Um pouco de justiça no meio da injustiça parece loucura. Então, um pouco de obediência no meio de pessoas desobedientes parece fanatismo, mas não é. É isso que Deus quer de nós. Obediência, dedicação. O que a Bíblia fala? Buscar-me-eis e achareis quando buscares de todo o coração. O que nós estamos fazendo aqui? Buscando a orientação do Senhor. O que o Senhor está falando para a gente? Firma a sua casa na rocha. Coloque suas motivações, sua fé naquilo que é eterno. Para de olhar as circunstâncias, né, ao seu redor e comece a viver pela fé daquilo que é eterno. Qual que é a nossa esperança? A volta de Cristo. Na volta de Cristo que haverá a verdadeira justiça. Mas enquanto Jesus não volta, qual que é o nosso trabalho? Sermos justos. Revelar que existe algo superior àquilo que nós estamos vivendo no mundo. Existe um Deus que olha para nós. Olha, Deus vê o justo. Deus vê o justo. Então existe alguém acima de nós que nos criou, que nos ama, que nos vê tudo que acontece na nossa vida e responde no tempo certo. Então, que nós possamos firmar a nossa casa na rocha. Colocar a nossa esperança no Senhor, não nas coisas desse mundo. Não no próximo governante. Os governantes vão mudar. Se você é jovem como eu, nós vamos ver ainda muitos governantes. Mas o governo de Deus, ele não vai mudar. Aqui fala, o seu trono está firmado. O trono do Senhor está firmado assim. Não vai mudar, não vai haver mudança. Aqui, ó, o Senhor está no seu templo sagrado. E o Senhor tem seu trono nos céus. Então, isso não vai mudar. Então, nós devemos firmar a nossa fé nisso, naquilo que nós não vemos, mas que é eterno. Amém? Então, vamos orar, vamos buscar mais o Senhor, ter mais tempo com Deus, buscar o conhecimento do alto, que vem do Senhor, que verdadeiramente transforma a nossa vida. A nossa vida, ela tem que ser mudada, transformada. De quando eu conheci Cristo e à medida que eu estou andando com Ele, minha vida foi transformada, não foi mudada. Eu era assim, eu melhorei um pouco. Não. O Evangelho, ele causa impacto, ele causa transformação. Ele causa isso na vida das pessoas, de quem está andando com Deus. Mas andar com Deus exige algumas coisas de nós e nós precisamos aprender a andar nesse lugar onde Deus está, né? Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, por esse discernimento. Nos ajude, Pai, a firmar a nossa casa na rocha, que é o Senhor, que é Cristo. Obrigado por todo o sacrifício que o Senhor fez em nosso favor, para que hoje nós tivéssemos liberdade, nós fôssemos livres do pecado, livres das amarras e ter a liberdade de buscar ao Senhor, de entrar na Tua presença. Pai, muito obrigado por essa janela que o Senhor abriu por nós, de oportunidade, por essa porta aberta, para que a gente entre e saia de lugares, de prisões. Obrigado por essa chave que o Senhor nos deu, de libertação, nos tirando de lugares obscuros, lugares onde não nos pertencem, que nós possamos firmar a nossa rocha, a nossa casa no Senhor, na Tua palavra, naquilo que é eterno.
nos ajude a ter essa compreensão e esse discernimento. E se estamos construindo a nossa casa na areia, naquilo que é passageiro, naquilo que não tem firmeza, nos ajude a discernir, Pai. E que nós venhamos ao lugar certo, que nós venhamos caminhar ao lugar certo, que é a rocha firme do Senhor. Abençoa cada pessoa desse devocional. E em nome de Jesus, que haja o crescimento em nós e através de nós. Amém? Que Deus te abençoe.